Tive uma amiga na escola primária. Não era minha melhor amiga, mas estávamos no mesmo grupo. Ela me convidou para dormir na casa dela e fiquei muito feliz. Parecia ótimo. Eu não sabia que aquela noite teria consequências muito maiores do que imaginava. Vamos chamar essa amiga de Annie. Annie morava com a mãe e o padrasto. Eles pareciam gentis. A casa deles parecia normal. Ao crescer, aprendemos que as aparências enganam. Na noite da festa do pijama, a mãe dela só ia chegar tarde. Ficamos sob a supervisão do padrasto dela. Com a hora de dormir, era pouco provável que víssemos a mãe dela antes da manhã seguinte. Para mim, isso não era um problema. Para Annie, era. Ela não parava de mencionar a ausência da mãe em momentos estranhos enquanto brincávamos. Também estava ficando claro que ela não gostava muito do padrasto dela. Pensei que isso era bem comum entre crianças de pais divorciados, então não dei muita atenção a isso. Depois chegou a hora de dormir. Vestimos o pijama, escovamos os dentes e fomos ao quarto da Annie. Perguntei se ela tinha uma luz noturna. Eu quis apagar a luz principal, mas ela me impediu. Ela falou que o padrasto dela viria logo conferir se já estávamos deitada. Só quando ele tinha certeza de que estávamos sob as cobertas, podíamos acender a luz noturna e conversar. Isso me pareceu excessivamente rígido, mas achei melhor respeitar as regras deles. Deitei no colchão inflável que eles tinham preparado para mim e puxei o cobertor até o queixo. Estava conversando com Annie sobre algo, mas não lembro o quê. Então, do nada, ela disse que estava realmente feliz por eu estar lá naquela noite e me agradeceu por ter ido dormir lá. No papel parece fofo. Mas se você tivesse ouvido a voz dela, havia algo inquietante na maneira como ela disse isso. Como se minha presença evitasse algo ruim. Na época, eu achava que ela só tinha medo de ficar sozinha numa sexta-feira à noite. J'avais juste peur d'être seule un vendredi soir. Ela não era a garota mais popular da escola, e achei que nossa amizade era importante para ela. Na verdade, o motivo era outro. Ouvimos o padrasto dela subindo as escadas. Annie se deitou imediatamente, coberta até o queixo, com uma precisão quase militar. Ela parecia nervosa, como se fosse ser inspecionada. Achei que se o padrasto dela era rigoroso, eu também deveria ser. Me deitei e puxei o cobertor até o queixo. Ele entrou. E, em vez de ter a atitude de um sargento instrutor, ele parecia caloroso, amigável, como mais cedo naquela noite. Ele se sentou na beira da cama de Annie e se inclinou para lhe dar um beijo de boa noite, mas não foi um simples beijo rápido. Ele ficou tempo demais. Na hora, isso não me pareceu errado, só estranho. Ele começou a sussurrar para ela. Annie então falou em voz alta que queria falar comigo, Sarah. Ela respondeu com mais firmeza, dizendo que queria falar com sua amiga. Houve um silêncio. Seu padrasto respondeu, tudo bem, querida, e saiu do quarto. Eu sabia que presenciei algo importante, sem entender o quê. O clima estava pesado. Após um longo silêncio, Annie repetiu que estava feliz por eu estar ali. Nunca mais voltei a dormir na casa dela. Seguimos amigas até o fim do fundamental, depois nos separamos ao ir para colégios diferentes. Mantivemos contato por um tempo, depois nos afastamos. Às vezes eu a encontrava pela cidade. Ultimamente, ela parecia doente. Ela parecia não comer, não dormir, mas afirmava que estava tudo bem. 4 meses depois, ocorreu o crime mais marcante da história recente da nossa cidade. Homem matou esposa, filho e se suicidou. Antes de incendiar a casa da família, nossa cidade tinha 3.000 moradores. Um avanço no sinal vermelho já gerava comentários. Essa tragédia chocou a comunidade. Annie, a criança morta, foi assassinada pelo próprio padrasto. Eu fiquei arrasada. Ainda mais porque eu sentia que havia algo de estranho nele. Atrás da máscara acolhedora dele, percebi algo sombrio. Uma adulta talvez entendesse. Eu não tinha as ferramentas emocionais para interpretar o que eu tinha visto. Por muito tempo, eu senti que a morte dele era em parte culpa minha. Eu não disse nada. Fiquei calada. Mas eu deveria ter falado. Se eu tivesse exposto minhas preocupações, mesmo pequenas, talvez uma investigação tivesse começado. Se alguém tivesse vasculhado seu computador, teria descoberto o horror. Ele abusava da Annie há anos e documentava tudo. Na noite dos assassinatos, vizinhos ouviram gritos e objetos quebrando. Iam chamar o xerife quando os tiros foram disparados. Acredita-se que a mãe de Annie encontrou as provas.
Provavelmente, o padrasto dela tentou impedir que ela chamasse a polícia, então ele pegou sua arma e matou as duas. Talvez ele tivesse conseguido destruir as provas se os vizinhos não tivessem alertado as autoridades tão rápido. Quando a verdade veio à tona meses depois, a cidade voltou a mergulhar no luto e na raiva. Nos mudamos 2 anos depois. Quando descobriam de onde eu era, perguntavam se eu conhecia a garota morta pelo padrasto. Eu mentia, dizia que não, e depois me isolava para segurar as lágrimas. Precisei de terapia para entender que não era minha culpa. Mas uma partezinha de mim sempre vai se sentir responsável. Tudo o que posso fazer hoje é tentar manter essa vozinha, aquela que me diz que tudo é minha culpa, o mais silenciosa possível. Às vezes, a gente precisa de um pouco de diversão na vida, e algumas pessoas realmente conseguem iluminar a vida da gente. Estou falando dos amigos, dos verdadeiros amigos. Essa história não sai da minha cabeça há 2 anos, e foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Eu queria muito esquecê-la, mas às vezes ela me assombra. E ainda hoje ela me dá arrepios. Era o fim de uma semana de aula, numa sexta-feira. Como muitos adolescentes, decidimos fazer uma festa do pijama no fim de semana. Minhas amigas aceitaram e fomos para casa conversando sobre o que faríamos no dia seguinte, para onde iríamos e tudo o que adolescentes falam nessas horas. Uma amiga sugeriu dormirmos na casa dela. Não vou citar os nomes reais, então nesta história vou chamá-los de Hugo e Lucas. Para evitar confusão, Hugo sugeriu que dormíssemos na casa dele. Nos separamos para preparar nossas coisas em casa. Peguei minha nécessaire, meu saco de dormir, roupas limpas e tudo o que precisava para uma festa do pijama. Quando terminei, avisei Hugo e Lucas no grupo que tudo estava pronto. Perguntei aos meus pais se eu podia ir e eles permitiram. Lucas contou que os pais dele também deixaram. Todos estávamos muito animados. Hugo falou que esperaria a gente no parque ao lado da casa dele, 2 casas depois. Fui ao parque, que ficava a cerca de 10 minutos a pé. Quando cheguei, Hugo já estava lá. Acenei para ele e fomos juntas para a casa dele. Nos acomodamos na sala com sacos de dormir, já que o quarto dele era pequeno. Era cerca de 00:30, chuviscava. Ríamos e falávamos da escola, nada relevante para a história. Em um momento, eu disse que talvez a gente devesse ir dormir, já que estava tarde. Lucas confirmou e disse que a noite estava péssima. A gente caiu na risada. Depois, as conversas foram ficando mais espaçadas e, no fim, eles acabaram dormindo. Eu, não muito. Eu me remexia no saco de dormir, sem conseguir achar uma posição confortável. Eu estava de olhos bem abertos, olhando para o teto. Olhei para Hugo e Lucas. Eles dormiam profundamente. Levantei-me o mais silenciosamente possível para ir beber um copo d'água na cozinha. Foi aí que ouvi um barulho vindo de uma parede. No início, eu não entendia o que era. Depois notei que era da sala de estar. Voltei devagar, tomando cuidado para não pisar no Lucas. Fiquei parada no meio do cômodo, tentando localizar o som. Ao entrar pela porta da frente, a sala de estar é o primeiro cômodo. À esquerda, tem uma janela grande. O barulho vinha dessa janela. Batidinhas. Meu coração começou a disparar. A única coisa lógica a fazer era olhar pela janela. Eu me aproximei, mas as persianas estavam abaixadas. Eu me inclinei, com o ouvido perto do vidro. E então, além do tamborilar, eu ouvi uma respiração, muito lenta, quase inaudível sob a chuva. Eu congelei. Depois afastei-me devagar da janela. Acordei Hugo e Lucas assustado. Eles murmuraram, querendo saber o que ocorria. Pedi que ficassem quietos e ouvissem, mas o barulho tinha parado. Lucas disse que não ouvia nada. Expliquei a eles o que tinha ouvido. Eles duvidaram de mim, então Lucas sugeriu que eu fosse ver lá fora. Disse que tudo bem, mas ele iria junto. A gente abriu a porta devagar e saiu. A gente deu a volta até a janela. Nada. Absolutamente nada. Hugo disse que tinha me avisado. Conversávamos quando Lucas sussurrou que havia alguém mais adiante. Nós nos viramos. A algumas casas dali, uma silhueta escura estava parada, com cerca de 1,65 m. Com uma capa de chuva, ele nos encarava sem se mexer. Depois começou a rir. Uma risada sinistra. Sussurrei que precisávamos correr para o portão dos fundos imediatamente. A gente começou a recuar. De repente, ele correu na nossa direção sem avisar. Tudo ficou em câmera lenta. A gente correu. Passamos pelo portão. Eu fui a última a entrar. Fechei e tranquei.
Ele se jogou contra o portão com uma força enorme, mas ele não cedeu. Era alto demais para ele passar. Ele começou a bater, gritar para a gente sair e ameaçar nos matar. Corremos para a porta dos fundos e acordamos o pai de Hugo. Ele saiu correndo. O homem já estava fugindo. Ele o perseguiu gritando. A polícia chegou pouco depois. 3 policiais revistaram o bairro. Eles acharam uma longa faca de cozinha abandonada perto da porta da frente. Eu estremeci. Também viram marcas de botas sujas diante da porta. O mais assustador é que a porta tinha um olho mágico. E aparentemente, nesse modelo antigo, dava para ver pelos 2 lados. A casa era antiga. Ele pode ter nos observado o tempo todo. Ele nunca mais foi visto. A moral é: tenham muito cuidado à noite, pois tudo pode acontecer se não tomarem esse cuidado. Festas do pijama sempre foram momentos especiais entre amigas para se divertir. Mas como mostra essa história, nem tudo necessariamente termina bem. Isso foi na casa da minha melhor amiga, anos atrás, no ensino fundamental. Para manter seu anonimato, vou chamá-la de Megane. Megane tinha minha idade e estudávamos juntas. Ficamos muito próximas e passávamos quase todos os fins de semana juntas. Ela era a amiga em quem sempre se pode confiar, que ilumina seus dias. Essa história ocorreu nas férias de inverno de 2018. Megane me convidou para dormir na casa dela. Antes de aceitar, pedi permissão aos meus pais. Como eles sabiam que éramos melhores amigas, eles deixaram. Naquela noite, minha mãe me deixou na casa dela. Megane vinha de uma família muito rica. Ela morava em uma casa linda, quase uma mansão. Isso tornava a festa do pijama mais emocionante. Havia tantas coisas para fazer. Cheguei com minhas roupas e coisas. Megane e sua mãe me receberam. Depois, subimos para o quarto dela para assistir filmes e jogar videogame. Algumas horas depois, a mãe dela nos avisou que ia sair para jantar com uma amiga e que só voltaria tarde. Megane e eu éramos maduras para nossa idade e asseguramos que tudo ficaria bem. Antes de sair, ela deixou $20 para a gente pedir uma pizza. Logo após ela sair, Megane perguntou se eu queria brincar de esconde-esconde. Você pode pensar que é um jogo para crianças pequenas, mas no Fundamental 2, de repente, fica estranhamente divertido de novo. Eu aceitei. Combinamos que Megane se esconderia e eu a procuraria. Como a casa era enorme, limitamos o jogo ao 2º andar para não tornar isso impossível. Dei-lhe 1 minuto para se esconder e então disse: pronta ou não, lá vou eu. Mesmo sendo só um andar, havia mais de 10 cômodos para vasculhar. Comecei pelo quarto dela, embaixo da cama, no armário, atrás da porta, nada. Procurei em vários cômodos até notar que um pequeno armário no corredor estava entreaberto. Eu havia me esquecido dele. Era pequeno e, honestamente, não era o lugar onde alguém pensaria em se esconder. Eu me aproximei e então vi um olho me encarando lá de dentro. Naquele momento, eu tinha certeza de que era a Megane. Fingi que não vi nada para poder assustá-la abrindo a porta de repente. Abri o armário de repente, mas não era a Megane, era um homem. Ele me encarava. O cabelo dele estava todo bagunçado, o olhar completamente perturbado. Mas o que mais me marcou foi a expressão no rosto dele. Ele parecia culpado, como se soubesse que nunca deveria estar ali. Eu gritei com todas as minhas forças. Ele me empurrou, desceu correndo as escadas e saiu da casa correndo. Megane correu até mim e perguntou o que estava acontecendo. Falei para ela que tinha um homem na casa e que era preciso chamar a polícia. Por sorte, havia uma delegacia perto e um policial chegou rápido. Após revistarem a casa, supuseram que o homem tinha encontrado um jeito de entrar por causa das condições climáticas extremas. Ele não tinha ido muito longe. Eles o acharam no jardim, escondido atrás de um galpão. Estava nevando e, aparentemente, ele só estava procurando um lugar quente. Os pais de Megane decidiram não prestar queixa, mas pediram uma ordem de restrição. Ele estava proibido de chegar a menos de 150 metros da casa. A festa do pijama terminou ali. Meus pais já não estavam à vontade. Lembro que minha mãe criticou a mãe da Megane por ter deixado as crianças sozinhas. Só muito tempo depois fui convidada para a casa dela. Megane e eu ainda somos amigas até hoje. Agora trabalhamos num supermercado local. Ainda não sei o que houve com ele. Espero que ele tenha recebido a ajuda necessária. Isso aconteceu durante o nosso último ano do ensino médio, em 2014. No ensino médio, minhas amigas e eu éramos o trio inseparável que todos notavam nos corredores.
Essa história aconteceu nos últimos meses antes do fim do ano letivo. Sabíamos que em breve seguiríamos caminhos diferentes, então fizemos uma festa do pijama para reviver bons momentos em um sábado à noite. Terminamos um filme e não sabíamos o que fazer. Naquela época, as redes sociais estavam em ascensão. O Instagram estava se tornando cada vez mais popular e com ele surgiam todos os tipos de tendências. Uma delas consistia em usar um tabuleiro Ouija para tentar entrar em contato com espíritos. Milhares de vídeos no YouTube e Instagram mostravam pessoas tentando se comunicar com o além. A tendência se tornou tão popular que até existiam tutoriais explicando como conseguir fazer contato. Sendo as adolescentes ingênuas e bobas que éramos, nos olhamos e soubemos na hora que iríamos tentar. Por sorte ou azar, os pais da amiga que estava organizando a festa tinham um tabuleiro Ouija muito antigo, que estava na família dela há anos. Ela afirmava que era totalmente autêntico e que com certeza funcionava, já que era tão antigo. Pra gente, era ainda melhor. Isso deixava tudo mais assustador. A gente fez algumas pesquisas online e encontrou um artigo explicando como preparar corretamente um tabuleiro Ouija. Precisava de velas, um ambiente escuro e silencioso. A gente juntou o material, colocou a tábua no chão, acendeu as velas e apagou todas as luzes. Durante alguns segundos nada aconteceu. Então, o ponteiro deslizou até o sim. Nós todos nos olhamos, tentando entender qual de nós estava trapaceando, mas cada um jurava que não estava mexendo. Uma amiga perguntou se o espírito podia provar sua presença. De repente, ouvimos um pianinho tocando no quarto ao lado. Todos pulamos de susto, meu coração disparou. Foi nesse momento que fiz uma pergunta mais séria, provavelmente a decisão mais estúpida de toda a minha vida, da qual ainda me arrependo até hoje. Perguntei quando vou morrer. O ponteiro sob nossos dedos começou a se mover lentamente, formando palavra por palavra a frase 10 segundos. A gente se olhou, depois caiu na risada. A gente achou que um de nós estava fazendo uma brincadeira. Mas cerca de 15 segundos depois, meu telefone tocou. O contato exibia a chamada de emergência. Era meu pai, eu atendi. Ele gritava ao telefone, repetindo que ela havia morrido. Ele estava falando da minha mãe. Voltava de um jantar quando o carro derrapou. O carro bateu em um reboque de barco. Minha mãe morreu na hora. Meu pai teve só ferimentos leves. Esse acontecimento me destruiu por anos e, no fundo, nunca acreditei que fosse só uma coincidência. Era o Spring Break de 2007 e eu tinha acabado de voltar da universidade depois do que parecia ter sido o pior semestre da minha vida. As aulas foram especialmente difíceis aquele ano e, para piorar, eu tinha acabado de passar pelo meu primeiro término de verdade. Aos 19 anos, eu ainda aprendia a lidar com isso. Essas férias chegaram na hora certa. Minha família tinha uma multipropriedade em um chalé isolado na floresta, perto de Oneonta, no norte do estado de Nova York. Eu sabia que precisava me afastar do mundo, aliviar a pressão e encontrar um pouco de silêncio na minha cabeça. Perguntei aos meus pais se o chalé estava livre e se eu podia passar alguns dias lá. Por sorte, estava. Para minha surpresa, eles aceitaram sem hesitar. Cuidamos de tudo para que não se preocupassem. Eu deveria ficar de segunda a quinta. Preparei comida e água para 4 dias, caso a bomba do poço desse problema. Após reunir os suprimentos, carreguei o carro e peguei a estrada. Eram cerca de 4 horas de viagem, mas com a música alta, nem vi o tempo passar. Logo cheguei, descarreguei minhas coisas, verifiquei a pia, a água estava funcionando. Depois, caminhei pela propriedade, respirei o ar fresco e aproveitei a paisagem. Os 2 primeiros dias foram pura felicidade. Caminhada, paisagem silenciosa, 2 fogueiras sob as estrelas. Eu finalmente me sentia em paz. Só no 3º dia algo mudou. Era quarta-feira. Decidi fazer uma última caminhada antes de aproveitar minha última noite. Peguei minha trilha na habitual até um pequeno riacho onde costumava parar antes de voltar para casa. No começo, tudo estava bem, mas no caminho de volta, uma sensação estranha tomou conta de mim. A sensação de ser observada, como se a floresta toda me encarasse. Cada passo parecia vigiado, cada estalo de galho me fazia pular de susto. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que era só imaginação. Ainda assim, o desconforto persistia. Quando cheguei ao chalé, os pelos dos meus braços estavam arrepiados. Tinha algo errado. Pensando bem, eu deveria ter feito as malas e ido embora imediatamente. Em vez disso, decidi passar minha última noite lá. Entrei,
Tranquei a porta, conferi as 2 janelas. Depois de um tempo, consegui me acalmar. Deitada na cama, quase adormeci. Foi aí que eu ouvi uma respiração lenta, pesada. Bem do outro lado da porta, a poucos metros de mim, eu congelei. Prendi a respiração para ouvir. Então veio um som de arranhão rápido, nervoso, como se algo estivesse tentando cavar a madeira. O som parou de repente. Eu esperei, imóvel. Então, os arranhões recomeçaram, ainda mais próximos, vindo da direita da porta, exatamente em frente ao lugar onde eu estava deitada, como se a coisa soubesse perfeitamente onde eu estava. Os arranhões continuaram por cerca de 30 minutos, talvez mais. Para mim, pareceu durar horas. Eu não preguei o olho a noite toda. Ao menor barulho, meu coração saltava no peito. Assim que o sol nasceu, juntei minhas coisas e me apressei para fora. Sentada ao volante, ainda tremendo, lancei um último olhar para o chalé e foi então que vi as marcas. Arranhões profundos marcavam a parte inferior da porta, com partes da madeira arrancadas. Algo tinha tentado entrar. Um animal, provavelmente. Mas a maneira como ele se moveu ao longo da porta, de frente para mim, ainda me dá arrepios. Nunca mais voltei para aquele chalé. Eu tinha apenas 10 anos da última vez que minha família foi ao nosso chalé nas férias. A gente ia todo ano, era uma tradição. Mas depois daquela vez, nunca mais voltamos lá. E olhando para trás, eu quase fiquei aliviada, porque algo realmente estranho aconteceu na última noite em que estive lá. Eu, minha irmã mais velha, minha mãe e meu pai estávamos lá. Todos já tinham ido dormir, menos eu, que não conseguia dormir. Ainda era relativamente cedo, e aos 10 anos, a empolgação das férias me mantinha acordada. Eu não sabia o que fazer. Então tomei uma decisão boba. Sair de fininho para olhar as estrelas. Nunca se via um céu assim na cidade. Saí do chalé o mais discretamente possível e fui em direção à área da fogueira. O fogo já estava apagado há muito tempo, mas era o lugar perfeito para sentar e contemplar o campo que se estendia atrás da cabana e depois a linha escura das árvores ao longe. Sentada ali, de cabeça erguida, eu me sentia minúscula diante das estrelas. Ao olhar para o campo, notei um movimento. No início, eu não sabia o que era. Algo se movia na beira das árvores logo além do campo. Uma silhueta escura que mal se destacava do cenário. Só quando a silhueta entrou numa área mais clara, banhada pela luz da lua, foi que percebi que era um homem. Ele caminhava lentamente pelo campo, em direção ao bosque do outro lado. À medida que ele avançava, eu distinguia melhor seus gestos e vi que ele arrastava algo atrás de si, algo que parecia pesado. Meu coração começou a bater tão forte que eu sentia que ele ia sair do meu peito. Então ele parou de repente, mas então ele levantou a mão, lentamente. E eu juro para vocês que ele acenou para mim. Não foi um gesto agressivo, nem um movimento brusco, apenas um aceno com a mão, quase calmo, como se ele soubesse que eu estava ali. Parecia que ele me observava desde o início, fiquei apavorada e até parei de respirar. No entanto, para o meu imenso alívio, ele simplesmente continuou andando, arrastando aquela massa atrás dele até desaparecer na escuridão da floresta. Entrei imediatamente para dentro de casa, fechando a porta sem fazer barulho. Não contei nada aos meus pais. Eu não queria levar bronca por ter saído escondida. Guardei isso só para mim. Apenas 5 anos depois, sentados juntos perto da piscina comendo uma comida que tínhamos pedido, voltei a falar sobre isso. Estávamos falando de histórias assustadoras que vivemos, então contei essa como uma lembrança estranha da infância. Mas o olhar do meu pai me gelou o sangue. Eu tinha acabado de dizer algo que realmente o abalou. Nesse momento, ele explicou por que não voltamos ao chalé. Após 2 semanas da nossa partida, a polícia contatou meus pais. Um corpo foi encontrado perto da propriedade poucos dias após nossa partida. Ao explorarem mais o terreno ao redor do chalé, eles encontraram mais 9 corpos enterrados. 9. Nunca vou esquecer a silhueta daquele homem no campo, nem o gesto da mão dele sob a luz da lua, e nunca vou esquecer o quanto tive sorte de ainda estar viva. Estava muito animada para voltar ao chalé com meu primo. Já fazia vários anos que eu não podia acompanhá-los no fim de semana de caça, mas dessa vez, nossos horários finalmente coincidiram e meus pais me deixaram ir com eles. Só estavam eu, meu primo e o pai dele, meu tio. Chegamos no chalé e começamos a desfazer as malas.
Meu primo e eu só queríamos sair para correr um pouco na floresta antes de escurecer, e foi exatamente isso que fizemos. Deixamos nossas mochilas e saímos imediatamente. Ficamos lá fora por 2 horas antes do meu tio chamar para o jantar. Quando voltamos, ele parecia um pouco estranho, mas eu não dei muita atenção. Eu só me sentei, pronta para comer. Foi aí que meu tio perguntou ao meu primo se ele se lembrava de ter deixado a porta aberta ou algo assim. Ele achava que um esquilo ou outro animal talvez tivesse entrado e mexido nas coisas deles. Meu primo respondeu que não, e a conversa parou por aí. Nós não falamos mais sobre isso. Só comemos macarrão e falamos dos planos para o dia seguinte. Mas durante toda a refeição, eu não conseguia me livrar daquela sensação estranha, como se algo estivesse nos observando. Achei que era imaginação minha e terminei de comer. Horas depois, fui dormir. Meu primo e eu dormimos na sala do chalé, no sofá-cama e na poltrona reclinável, enquanto meu tio dormia no quarto no fundo do chalé. Cerca de 1 hora depois de eu ter adormecido, acordei porque meu primo estava me sacudindo. Perguntei o que ele queria. Ele não falava nada. Notei que ele mantinha os olhos fixos na janela. Quando olhei, não consegui evitar de gritar. Do outro lado do vidro, havia um homem adulto nos observando. Gritei tão alto que meu tio acordou. Foi tão repentino que até o homem lá fora pareceu surpreso. Meu tio saiu apressado do quarto para saber o que estava acontecendo. Explicamos tudo para ele. Sem hesitar um segundo, ele pegou o telefone e ligou para a polícia local. Eles disseram que chegariam em cerca de 10 minutos. Enquanto isso, todos nós fomos para o quarto do meu tio, onde ele guardava sua espingarda de caça. Ficamos lá esperando. Após cerca de 20 minutos de busca na mata, a polícia achou um homem escondido nos arbustos, a cerca de 1 milha do chalé. Quando eles o prenderam, disseram que ele estava com uma faca. Uma faca que parecia uma faca de cozinha. Era uma das facas do chalé. Até hoje, a única conclusão a que se chegou é que esse homem tinha ficado no chalé sem que meu tio soubesse. E quando chegamos, ele teve que ir embora. Mas ele estava claramente pronto para voltar e retomar o chalé à força. Agradeço diariamente ao meu primo por ter visto esse homem antes de algo grave acontecer.